Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã. Nós estamos aqui nesse cenário aqui bonito de Damianópolis. Vocês vão escutar o canto dos pássaros e alguns barulhos dos carros que vão passando ao lado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que dia maravilhoso, que dia lindo. Festa, solenidade de Corpus Christi. Às 8 horas estarei na missa na Paróquia Divino Espírito Santo de Planaltina, com todos os padres da forania de Planaltina. E às 18 horas na nossa catedral, com todos os padres aqui da cidade de Formosa. Que maravilha! Bem, minha gente, a igreja se reveste hoje de uma grande alegria para celebrar a solenidade de Corpus Christi, o mistério da presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Neste sacramento admirável, o próprio Deus se entrega como alimento, sustento, consolo e força para o caminho de cada cristão. E é nessa luz que queremos ler o que Fulton Sheen nos ensina no seu livro, esse livro maravilhoso, nós estamos seguindo, Caminhos para a Paz Interior, na página 67, onde ele diz: o problema da alma não é tanto ser boa ou má, mas ser instável. A alma precisa ser harmonizada, nós precisamos ter essa permanente harmonia na nossa vida. Quantas vezes os fiéis vivem entre o fervor e a frieza, generosidade e egoísmo, entusiasmo e cansaço. Nós vivemos um mundo realmente de muito cansaço. E aqui no Brasil esse cansaço ele vai intensificando porque a gente vai vendo as coisas sendo desconstruídas, sobretudo na pátria. Nós não sabemos para onde estamos indo. Isso causa um cansaço. Mas os cristãos, eles souberam viver a sua fé nos momentos mais difíceis da história, como no Império de Roma, nas grandes perseguições, Segunda Guerra Mundial, as perseguições culturais. Tudo isso faz parte desse processo tremendo de perseguição à fé, ao bom senso que causa o cansaço. Fulton Sheen ensina que a verdadeira paz não está em nunca oscilar, mas em saber a quem recorrer quando oscilamos, quando a gente está aqui naquela gangorra, na corda bamba. E é esse ponto de referência firme, esse ponto que dá sustentação ao católico, é a Eucaristia. E nós hoje celebramos esse momento tão bonito. A alma humana, marcada pela concupiscência, essa tendência sempre àquilo que é mais fácil, aquilo que é pecaminoso, que é também incentivada pelas pressões do mundo, ela precisa de um alimento estável. Por que Fulton Sheen nesse capítulo aqui, nessa última parte do capítulo aqui, ele fala desta necessidade da alma não ser oscilante, mas estável? Porque as coisas de Deus são estáveis. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a Eucaristia é o alimento estável. Uma presença constante. Você vai lá no Japão, na Catedral Nossa Senhora de Tóquio, lá no Sacrário, é o mesmo Cristo presente na Eucaristia, como aqui na paróquia de Damianópolis, como na nossa Catedral de Formosa. É uma presença constante, permanente, sem oscilar. E esse ponto de referência firme, que é a Eucaristia, é a nossa fortaleza. A alma humana precisa deste alimento estável, desta presença estável de Jesus, que nós adoramos com tanto amor. E é isso que Jesus nos dá no Santíssimo Sacramento, sacramento do seu corpo, do seu sangue, da sua alma, da sua divindade. Sacramento que é Ele mesmo, em
inteiro, vivo e verdadeiro sob as espécies do pão e do vinho. Deus entra em nós para que possamos permanecer de pé. Poderíamos assumir assim o sentido profundo da Eucaristia, segundo o bispo Fulton Sheen. E não podemos separar a Eucaristia do sacerdócio. Aqui entra um ponto importante que a gente precisa falar. Hoje é também, de modo especial, dia de oração e gratidão pelo dom do sacerdote. Pois, como dizia o próprio Fulton Sheen, sem o sacerdote não há Eucaristia. Ele é o canal por onde o céu toca a terra. Imagine se nós, padres, tomássemos consciência desta verdade que o bispo Fulton Sheen traz para nós. Imagina, a igreja seria outra face aqui nesse mundo. O sacerdote tomar consciência que ele é o canal por onde o céu toca a terra. O sacerdote não é para manifestar a si mesmo, mas é para manifestar o próprio Jesus, o próprio Cristo, né? Cada missa é a renovação do Calvário e cada altar é um novo cenáculo. O sacerdote, mesmo indigno, mesmo no pecado, é instrumento escolhido por Deus para tornar possível essa presença real. Aí você me pergunta, mas se o padre não acredita na Eucaristia, vocês imaginam o quanto Cristo é humilde, pois Cristo se faz presente pelas mãos de um padre incrédulo. Se ele está no altar celebrando, Cristo se faz presente. É impressionante esse mistério. Porque o sacerdote é um instrumento escolhido por Cristo para tornar possível essa presença, esse milagre de amor permanente que permanece sempre nos nossos altares, nos nossos sacrários. No mundo instável, onde as pessoas vivem à mercê das emoções, a Eucaristia é o centro fixo que dá direção à alma. E o sacerdote é a mão que coloca Cristo no altar e no coração dos fiéis. Como dizia São João Maria Vianney, se compreendêssemos bem o que é um padre na terra, morreríamos não de medo, mas de amor. Fica, portanto, essa meditação para nós nesse dia de Corpus Christi. O valor da Eucaristia como permanência estável de Cristo entre nós e a importância do sacerdote que traz nosso Senhor para nós. E aqui eu quero deixar o meu abraço a todos os seminaristas, aos vocacionados que estão pensando em abraçar a missão do sacerdócio. É a maior missão que um homem pode ter nesse mundo, mesmo que nenhum homem mereça ser padre. Isso é verdade, nenhum homem merece ser padre. A gente sabe o quanto é difícil para a vivência da formação em nossos dias. Muitos seminaristas sofrem, muitos vocacionados ficam sem saber como fazer, porque a gente tem tanta influência ainda negativa da teologia da libertação, que tanto mal faz à formação sacerdotal, que tanto mal faz aos padres. A gente precisa rezar muito, rezar pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que ele possa realmente motivar a igreja a viver aquilo que ela deve ser. Igreja, casa da Eucaristia, cenáculo do Espírito Santo, e que cada sacerdote nunca se canse de ser realmente presença de Jesus neste mundo e de tomar consciência cada vez mais da grandeza do mistério que ostenta em si, que é o mistério do sacerdócio. Quero comentar com você, prezado ouvinte, a antífona de entrada da missa de hoje, que traz um versículo do Salmo 80, o versículo 17 precisamente.
O Senhor os alimentou com a flor do trigo e com o mel do rochedo os saciou. Veja, prezado ouvinte, que Deus sempre quis alimentar o seu povo, alimentar a nós, alimentar a mim, alimentar a você. Nosso Senhor sempre quis dispensar o necessário para nós. E hoje nós estamos diante de um mistério tão imenso, tão incomensurável, que é o mistério da divina Eucaristia. Pão do céu que alimenta os homens na terra. Nos prepara nesta caminhada de peregrinos de esperança, como estamos vivendo neste ano santo. Vamos pensar nisso, vamos valorizar hoje a celebração acompanhada da procissão do Santíssimo, pois isso é muito grande. É impossível você pensar a igreja sem Eucaristia. Não existe igreja verdadeira sem Eucaristia. E não existe Eucaristia sem o sacerdote verdadeiramente ordenado, o sacerdote válido. Então hoje, como